Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a Paula. E eu vou falar um pouco da minha experiência. Eu trabalho numa escola particular do Rio de Janeiro com autistas, né, na inclusão na rede regular. E o nome do meu trabalho é Alternância de Papéis, um caminho para a inclusão de alunos com TEA na rede regular de ensino. TEA é transtorno do espectro autista. E, basicamente, como é que eu vou começar minha apresentação? Eu vou falar rapidamente o perfil da escola, como é que funciona a educação de alunos com autismo, o papel do professor e o papel do professor de apoio, convivendo com crianças, algumas dicas que eu e a minha parceira a gente começou a perceber ao longo das nossas experiências e os desafios que a gente tem diante desses alunos que estão chegando nas escolas regulares. Então, eu trabalho atualmente numa escola particular bilíngue, na Zona Sul do Rio de Janeiro, que vai da educação infantil ao ensino médio. Ela possui 200 alunos da educação infantil. A minha turma é uma turma de 21 alunos, de faixa etária de 5 a 6 anos. Existem 2 profissionais na sala, que é a professora regente e a professora de apoio. E eu tenho uma estagiária de psicologia, né? E junto com esses 21 alunos, tem um aluno que é autista dentro da sala. Então, quando a gente recebeu esse aluno na nossa escola, um dos primeiros aspectos que a gente trabalhou com eles e fez foi a avaliação desse aluno para ver nas áreas do desenvolvimento em qual faixa etária ele correspondia. Então, a gente aplicou o PEP-R, que é o Perfil Psicoeducacional Revisado, e ele avalia todas as áreas do conhecimento. Então, psicomotricidade fina, motricidade ampla, linguagem, cognitivo verbal, percepção olho-mão, entre outras áreas. Então, a gente fez uma primeira avaliação. Após a avaliação, a gente começou a perceber que em determinadas áreas ele estava de acordo com uma faixa etária e nas outras áreas de acordo com outra. Então, na área de linguagem, ele correspondia a uma criança de 2 anos. Em contrapartida, na motricidade ampla, ele correspondia a uma criança de 6 anos. E por que a gente fez essa avaliação? Porque quando a gente fosse adaptar o currículo para fazer o plano de desenvolvimento individualizado ou o plano de ensino individualizado, ele ficasse de acordo com as necessidades desse aluno, né? A gente percebeu também que ele precisava de um suporte, então, assim, a questão das imagens foi muito importante para esse trabalho, né? Respeitar a identidade desse aluno, porque um autista não é igual ao outro, eles são completamente diferentes. E a gente percebeu que o nosso planejamento, apesar de ser amarrado, ele precisava ser flexível. Então, a gente tinha que ter algumas cartas na manga, porque muitas vezes acontecia uma mudança na rotina desse aluno e ele chegava na escola não tendo condições de fazer uma ou outra atividade. Então, a gente tinha que flexibilizar essa rotina ou esse planejamento. Então, como é que a criança chegou para a gente, para mim, né, na escola? É o diagnóstico de autista clássico, sem linguagem nenhuma, né, uma dificuldade enorme de se adaptar à rotina escolar, alguns rituais da antiga escola. Então, na antiga escola, ele entrava mais tarde, saía mais cedo, e ele tinha o trabalho de uma mediadora. E a mediadora, muitas vezes, saía com ele da sala para fazer atividades fora da sala de aula. Então, ele tinha muita dificuldade de permanecer dentro de sala. Muita dificuldade de ficar na roda, pouquíssima autonomia. Então, atividades relacionadas à vida diária, como ida ao banheiro, controle de esfíncteres, troca de roupa, ele também não dava conta de fazer nesse momento, então a gente teve que trabalhar isso com ele. Era uma criança bastante agressiva e muito voluntariosa. Então, tinha uma certa dificuldade de aceitar alguns limites e aceitar as frustrações. Espera aí, você já pulou. Aí, após o trabalho de 1 ano com esse aluno na educação infantil, a gente pode dizer que ele já apresentava a linguagem em algumas situações, então já acontecia o uso da ecolalia. Ele não produzia sua própria linguagem, ele repetia muito o que a gente falava, mas para uma criança que chegou sem falar nada, a gente já achou que isso foi um grande ganho, né? Já estava mais adaptada à rotina. Então, eu vou passar uns vídeos para vocês de como foi esse processo, né? Já conseguia permanecer sentado na roda. Quando a gente chegou, ele tinha que ficar no colo, ou no meu colo, ou no colo da professora de apoio. Ao longo do trabalho, a professora de apoio foi sentando do lado dele, e no final do ano a gente já conseguia que ele permanecesse na roda junto com as outras crianças, e as crianças dando a mão para ele, pedindo para ele ficar sentado.
já estava com autonomia para realizar algumas atividades da rotina, como colocar o seu prato na mesa para comer, tirar, pegar o lanche da mochila, trocar de roupa. Apesar de ainda não controlar os esfíncteres na hora de ir ao banheiro, então a gente tinha de não ter controle, não. Ele tinha um controle, mas ele não conseguia nos avisar esse momento. Então a gente tinha que prever isso, né? Então a gente começou a observar de quanto tempo ele tinha necessidade de ir e passamos a convidá-lo a ir ao banheiro para ele poder fazer uso, né, desse espaço. As situações de agressividade, a gente está todo o tempo tentava substituir isso pela linguagem, porque a gente percebia que em muitas situações ele usava agressividade porque ele não estava conseguindo se comunicar. E ele queria dizer o que ele não estava gostando, o que ele não estava a fim de fazer, o que aquilo estava incomodando. E como faltavam as palavras, ele fazia uso da força. Então, a gente também começou a utilizar algumas imagens para auxiliar nesse processo da aquisição da linguagem. E ele continuou bastante voluntarioso, então, assim, as situações de birra, a gente tinha que fazer alternâncias de papéis o tempo todo. Pode passar. Aqui foi uma situação, ele chegou na escola, ele não sabia botar o sapato, e aí a gente começou a trabalhar com ele essa questão da imitação. Então, a gente pegava alguns alunos para sentar com ele e para ajudá-lo a aprender a colocar o sapato, porque era algo que ele não fazia, né? Tinha um outro professor, era eu ou a professora de apoio, e tinha um aluno que conversava com ele, a gente começava a fazer os movimentos, e aí, mais para o final do ano, ele já conseguia fazer. O tênis era sempre de velcro, ainda não dava conta de amarrar o sapato, mas funcionou essa proposta. A questão do banheiro, a gente às vezes acha que é óbvio a criança dar conta de fazer, mas a gente começou a perceber que quando a gente trabalha com uma criança que é autista, eu tenho que ser muito intencional na minha intervenção. Então, todas as vezes que eu queria que ele fosse ao banheiro, a gente acabou criando o ritual da ida do banheiro. A gente fez placas com essas fotos em que estava numerada cada uma dessas etapas. Então, o primeiro momento era tirar a bermuda, no segundo momento fazer o uso do vaso sanitário, terceiro momento, lavar as mãos, o quarto momento, usar o papel. E aí, no início, ele tinha isso colado no pé do banheiro, para ele poder ter esse auxílio visual, e tinha um acompanhamento de um adulto. Mais para frente, a gente só permaneceu com as imagens. A presença do adulto já não era necessária, porque ele já tinha entendido o funcionamento do banheiro. Aí são em algumas atividades, com a professora de apoio comigo, no parquinho e dentro da sala, usando o quadro negro. No pátio, com outras crianças, fazendo uma atividade individualizada de quantificação, arrumando o pátio da escola e no passeio, no trabalho de grupo, né? E aí eu queria mostrar para vocês alguns vídeos desse processo. Aqui foi uma atividade de imitação na rodinha. Tá com atenção? A gente fez com ele. No início, a professora de apoio e eu ficávamos atrás, ajudando ele a realizar o movimento. E essa tinha sido a primeira vez que ele conseguiu fazer sozinho. Não sei nem se vocês prestaram atenção, mas uma criança falou: "Ih, o Pedro está fazendo também!", porque ele estava conseguindo pela primeira vez imitar o movimento de todo mundo fazendo junto, né, a atividade. Aí aqui, desculpa. Numa atividade individualizada comigo no computador. Só mais uma, a última palavra, vai. Você que já não ouviu. A última. Pipoca, vamos lá. Eu
Fi. Quem é o Fi, Pedro? Fi, coloca. Fi. Fi. Tó. Quem é o Tó? Tó. Isso. E o Cá? Muito bem, rapaz. Quer escrever mais uma? Ou cansou? Você já escreveu? Mas aí você já escreveu? Caneca para a vez. Então, a gente vai caminhar o macaco com esse bola. A gente iniciou o processo de alfabetização pelo método fônico com ele, então já para o final do ano ele estava conseguindo escrever algumas palavras com os fonemas mais simples, né? Depois, no segundo momento, essa atividade foi com a Andréia, que é a professora de apoio. Aí ele não queria fazer a tarefa e fazia parte da rotina, ele tinha que terminar essa atividade. Ó, primeira atividade, depois a marcha. Tá? Mostra a bicicleta. Cadê a bicicleta de Deus? Cadê? Ó, não chama a bicicleta. Olha aqui, olha, Pedro. Essa atividade é que depois do final de semana, na rodinha, as crianças contavam o que elas faziam do final de semana. E como o Pedro não falava, o que a gente pedia para os pais do Pedro era toda semana, todo sábado e domingo, no final do dia, manda para a gente na segunda-feira fotos do que ele fez no final de semana, para a gente poder retomar o que foi feito e trabalhar com vocabulário, para ele fazer a aquisição desse vocabulário. Então, aí nessa atividade, ela estava trabalhando com 3 palavras, que era a bicicleta, o sorvete e eu acho que o bolo, alguma coisa que ele fez. Ele inicialmente não queria fazer, vocês puderam ver, e além das imagens dele, a gente também usava umas figuras, que era para auxiliar nesse trabalho, para ele conseguir associar, porque ele ainda não fazia generalização. E aqui é a última, que foi uma outra brincadeira de roda que a gente fez e que ele deu conta de fazer, a gente achou massa. Chegou a fazer a utilização de alguma medicação específica por conta do comportamento, da agressividade, da dificuldade dele na relação com o grupo, ou houve só mesmo a questão do trabalho pedagógico, do trabalho educacional voltado para ele? Então, o Pedro, na educação infantil,
ele não tomava nenhum remédio, ele tinha o trabalho pedagógico, tinha a terapia ocupacional e fazia um trabalho sensorial para trabalhar com a questão sinestésica. Né? Então, a gente fazia muito... Aí a gente recebeu essa terapeuta, ela explicou as técnicas que a gente podia usar na escola para acalmá-lo, porque ela estava explicando... O que ela explicou para a gente foi, quando ele fica muito excitado ou muito pouco estimulado, ele não consegue aprender. Eu preciso entrar no equilíbrio dele. Então, a gente começou a trabalhar com alguns tipos de massagem que a gente aprendeu para eu conseguir esse nível ótimo. Conforme ele foi crescendo, ele começou a desenvolver um toque com o pé, que foi uma comorbidade, eu acho, que da questão do autismo. E aí ele teve que entrar com medicamento para poder dar conta disso, porque ele não estava conseguindo fazer nada, porque ele ficava o tempo todo mexendo no pé e não conseguia se concentrar nas outras coisas. Aí a gente teve que entrar com medicamento, mas ele só entrou na turma 2. Né? Então, assim, levou um bom tempo para ele ser medicado. Muito obrigada, Paula. Pode. Então, eu queria te parabenizar pelo trabalho e também queria te perguntar se dá para ouvir a respeito da comunicação dele. Ele oraliza e tudo mais. Ela me perguntou a respeito da comunicação. Ele chegou sem fala, né? Então, assim, nós ficamos um pouco preocupadas, porque ele já tinha 5, 6 anos e ele não falava. E aí começamos a trabalhar com a questão da comunicação alternativa e muito de pedir para ele repetir. Então, por exemplo, ele estava com muita sede, ele só ganhava água se ele falasse água. Ele não conseguia, ele ainda não constrói frase, assim, eu quero água, mas hoje, se ele quer água, ele fala água, se ele quer pipoca, é pipoca. Então, assim, algumas palavras ele já está conseguindo verbalizar com certa autonomia. Mas, nesse primeiro momento, ele não falava, ele foi para a ecolalia, então a gente falava, ele repetia. Né? Então, você quer não sei o quê? Aí ele falava, você quer não sei o quê? Aí a gente tinha que reformular a frase, eu quero isso. Aí ele repetia, eu quero isso. Agora, a gente não precisa mais fazer isso, mas a construção da frase, ele ainda não faz. Assim. Atualmente, o nosso maior desafio com o Pedro é fazer ele conseguir interpretar. Porque ele decodifica muito bem, ele consegue ler os textos, mas se eu pergunto para onde a menina foi, que exige a interpretação do texto, para ele ainda é muito difícil, ele tem dificuldade de fazer isso. Né? Ele ainda não dá conta. Porque acho que entra muito numa questão do simbólico, dessa questão, é muito abstrato. Obrigada, tá?